Fala pessoal, então agora dá uma passadinha rápida aqui na seleção da Alemanha, né? Estrearam muito bem, né? Dentre as seleções grandes eu tô gravando aqui no dia que a França jogou. Então ainda tem seleção de Portugal, tem seleção da Inglaterra, mas dentre as seleções grandes aí, né? A Alemanha foi a que melhor estreou, né? Até o momento aqui. 7-1 em cima do Curaçao, né? Não é uma seleção de grande expressão, mas também tiveram outras seleções grandes que não conseguiram vencer as barreiras de seleções menores, né? De menor expressão. A Suíça, por exemplo, parou na muralha do Catar, ficaram no 1-1 e tal. Então, muito mérito aí para a Alemanha ter conseguido esse placar tão expressivo aí na estreia, né? Então, passar aqui um pouco da tática deles aqui no PES, né? Partindo desse 4-2-3-1 aí do Julian Nagelsmann, né? A saída de bola partindo aqui de uma saída de 3, né? O Kimmich ficando um pouco mais na base, vai ficar como lateral direito, aqui na posição dele mesmo, como lateral atacante. Então ele não vai ser nem zagueiro defensivo, para ele não só ficar tão recuadão, né? Não coloquei ele como zagueiro ofensivo, para ele não subir tão aberto. A gente quer ele um pouco mais por dentro ali, subindo até mais dessa forma aqui assim, ó, fazendo alguns movimentos mais assim, não tão assim, né? Então se ele fosse lateral, talvez como zagueiro ofensivo, talvez na hora de subir, quando o time estivesse mais à frente, ele fizesse isso daqui. E não é tanto que ele tá fazendo, né? O Sané tá ficando ocupando um pouco mais esse lado direito ali na amplitude. Então deixa o Kimmich subindo um pouco mais por dentro, eu coloquei ele como lateral atacante. Então parte dessa saída de 3, o Schlotterbeck também com bastante liberdade para subir pela esquerda, mas não vou colocar ele como lateral, zagueiro defensivo não. Acho que um provocador aqui já tá interessante para ele, né? O Pavlovic aqui à frente, né? Primeiro volante aí do Bayern de Munique. Coloquei ele como primeiro volante de maneira parecida, né? Com o Tyler Adams dos Estados Unidos. Coloquei estilo de jogo de primeiro volante mesmo. Por conta do drible dele ser um pouco mais baixo, ele ser um jogador um pouco mais defensivo, de boa estatura. Então eu mantenho ele aqui um pouco mais recuado, um pouco mais próximo dos zagueiros para estar iniciando essa saída de bola bem mais recuado mesmo. E mesmo quando o time estiver bem lá na frente, ele ficar um pouco mais contido. Como é um time bastante ofensivo, o Kimmich vai estar dando um passo para frente nas construções mais ofensivas, então o Pavlovic fica um pouco mais atrás junto com o Tai e o Schlotterbeck, para estar impedindo um pouco mais dos contra-ataques, né? É o que eu sempre falo, né? Pra quem acha mais interessante ter um volante um pouco mais ofensivo, não tão preso, coloca um orquestrador nele que vai ficar interessante também, mas eu preferi aqui pro caso da formação e do estilo de jogo do Pavlovic, eu deixei ele com o estilo de jogo de primeiro volante mesmo. E aí os três da frente, né? Porque o time parte de um 4-2-3-1 e com bola vira um 3-3-1-3 ali, uma coisa mais ou menos dessa forma, estilo até posicional, um pouco mais assim. O Brown, né, parte como lateral esquerdo, mas ele vem aqui um pouco mais por dentro. Tanto ele quanto o Enmesha vem com um meia versátil, né, para fazer bastante movimentos assim. O time da Alemanha ataca bastante por dentro, né, vou falar um pouco mais disso mais pra frente. Falando aqui um pouquinho mais por função, né, depois eu parto um pouco mais para a parte coletiva. Então o Brown também como um meia versátil, vai fazer muito movimento assim, mas também muitas vezes como o Wirtz tem essa característica de cortar mais para dentro, né? Como ele é um meia, ele é mais um meia armador assim. Então, muitas vezes o Wirtz vai vir aqui para dentro e o Brown vai ocupar o lado esquerdo, né? Como ele é um lateral de origem. Então, ele vai ocupar bastante o corredor também e fazer todo esse lado esquerdo. Por isso ele vem aqui como tá com meia de ligação e meia versátil, para ele tá ocupando toda essa faixa do lado esquerdo, né? Movimentos por dentro, movimentos por fora, então revezando bastante, né? Com o Wirtz aqui do lado esquerdo, já eu falo um pouco mais dos pontas. O Enmesha também, né? O Kimmich muitas vezes ele vai fazer esse movimento para frente que eu falei, então o Enmesha vai acompanhar. Então, conforme o Kimmich sobe, o Enmesha também sobe e ataca esse espaço, né? Ele bastante ofensivo, pisando na área, se não me engano foi ele que fez o gol que abriu o placar, né, do jogo, então pisando bastante na área, um jogador de boa finalização também, boa chegada. Então o pessoal até estava esperando um pouco do Goretzka de titular, né? O Goretzka não está em grande fase técnica, não é talvez aquele Goretzka de 2020, quando ele estava ali no auge e tal. Continuando na seleção, né? Mantendo a mesma característica de sempre dele, mas aí o Nagelsmann, pelo menos para a estreia aqui, ele optou pelo Nmecha, que é um jogador de característica parecida, um pouco menos defensivo, talvez o Goretzka tem algumas valências defensivas, se a gente dar uma olhadinha aqui nas habilidades dele, né? Mas acho que o Nmecha até por estar numa fase da carreira melhor, assim, não forma física talvez, aí o Nagelsmann preferiu ele, então esse jogador de mais chegada também vai estar com um meia versátil para apoiar por todo esse lado direito.
O Musiala um pouquinho mais centralizado, um pouquinho, só alguns toques ali, uns 3 toquinhos para a esquerda, pisar um pouquinho mais pro lado esquerdo, mas ele pode cair pelos dois lados. Tá como armador criativo, ele é esse jogador de criação, né? Bem parecido com o que ele faz no Bayern de Munique, não é nada tão diferente do que a gente está acostumado a ver o Musiala fazer. Se precisar, né, construção da jogada, ele baixar um pouquinho mais, ele vai baixar. Precisar atacar espaço, ele ataca espaço. Pisar muito na área, ficar na entrada da área para finalizar também. Então aquele meio atacante muito completo, né? Muito técnico, sofreu aquela lesão séria lá no Mundial de Clubes aí que teve lá com o Donnarumma, aquele lance dele lá. Ele tá voltando, né? Agora aos pouquinhos, né? O Musiala ficou muito tempo parado e até quando ele voltou ali na Champions, teve dos últimos jogos do Bayern ele jogou e tal, mas não parecia o mesmo Musiala, ele tá voltando e jogou muito bem nessa estreia da Copa, né? Então acho que aqui na tática não tem nada de tão diferente, tão específico nele. É o que você espera ali de um meio atacante. Vai ter os lancezinhos aí, né? Sempre mostrando aí no fundo da gameplay. Vocês vão dando uma olhadinha de como é que é mais ou menos o posicionamento dele. Então partir para falar um pouquinho dos pontas, né? O Wirtz e o Sané, que são jogadores que tendem a jogar um pouco mais por dentro, né? O Wirtz é um meio armador de natureza, ele não é um ponta esquerda, por mais que às vezes o Slot tentou usar ele assim no Liverpool, mas não virou, porque ele é um jogador que gosta de ter bola no pé, né? Trabalhar mais por dentro, uma coisa mais de armação e não tanto um ponta de velocidade, de drible, de ficar, sabe, grudado na linha lateral. Mas a princípio ambos aqui vão iniciar as jogadas um pouco mais abertas, né? O Sané já foi esse cara de ficar mais colado na linha ali com o Guardiola, um pouco mais no City, mas aí ao longo do tempo, né, por mais que ele ainda tenha muita explosão, ainda tá 29 anos aqui no jogo, eu acho que na vida real alguma coisa parecida com isso, mas ele já não é mais um jogador de ficar tão colado na linha, né? Tanto que eu acredito que até no FIFA, acho que eu cheguei a postar a tática do Nagelsmann no Bayern, né, como o Nagelsmann, treinador da Alemanha agora também, ele usava o Sané bastante por dentro, né? Começou a usar o Sané bastante por dentro até para aproveitar finalização na entrada da área. O Sané chuta muito forte, né? Um jogador que gosta de finalizar. Gosta de ter muita bola no pé, acho que ele é um jogador muito fominha, até me dá muita raiva assistir o Sané jogando, porque é um jogador que eu gostava muito quando ele surgiu assim no Schalke. Eu falei, mano, esse cara vai ser o melhor do mundo, eu vi os lances dele assim, achava muito da hora, mas hoje assistindo ele, acho que o cara é muito fominha. Ele é muito bom, né, tecnicamente, mas fominha, às vezes não solta a bola, só quer saber dele, e às vezes acho que ele exagera um pouco nisso aí, mas um jogador muito bom, né. Mas então, partindo um pouco mais do lado pra dentro, tanto ele quanto o Wirtz, os dois vão estar com um lateral móvel. Então a tática mais pra frente eu vou mostrar as instruções avançadas, não tem o preso aos laterais, então eles não vão ficar grudados na linha, né? Eles partem mais abertos aqui, mas vão vir mais pra dentro, como eu falei, a Alemanha ataca muito por dentro, uma das seleções que mantém posse de bola assim, time dominante, muita pressão, sabe, muita intensidade, é um dos times que eu mais diferentes que eu vi nesse quesito de atacar muito por dentro, né? Juntar muitos jogadores por dentro. Vou ver se eu pego alguma estatística, como eu tenho às vezes colocado, alguma coisinha meio diferente. Ver se eu puxo uma estatística que mostra que eles atacaram muito, até assim, mais por dentro do que pelos laterais, né? Mais por dentro do que pela esquerda e pela direita. Vou colocar uma imagem assim, vai ficar mais explicativo assim. Um time que chega muito por dentro, né? Muito objetivo. Não fica tanto enrolando com a bola no pé, não atua, né? Eles fizeram 7 gols aí na estreia da Copa. Mas então, falando um pouquinho dos pontos, né? Cortam mais pra dentro. E o Havertz vai estar até como segundo atacante aqui com puxa-marcação, porque ele ficou longe de ser um atacante pivôzão, referência, que ficava ali como só centralizado, sabe? Esperando bola na área, porque até não é a característica do Havertz, né? Isso é mais característica ali do Undav, que tá ali no banco. Até o Voltemade tem um pouco mais de movimentação, então dificilmente a Alemanha vai ter um cara ali tão fixozão ali, né? De 11 titular, a princípio. Eu acredito que não vai ter um jogador com essa característica, né? Então com o Havertz aqui, puxa a marcação e com o segundo atacante, para ele se movimentar bastante, cai por um lado, cai por outro, tá trocando de posição, em algum momento ele cai para um lado, o Musiala pode infiltrar no espaço que ele deixou, o Sané, o Wirtz, a mesma coisa, o Enmesh. Então o Havertz fica gerando muito espaço ali o tempo inteiro, né? Como eu falei, a Alemanha vai criar muitas oportunidades ali pelo meio. Então se o Havertz ficar estático ali, vai ficar um pouco mais previsível os ataques, né? Então com puxa a marcação ele sai, vai para um lado, vai para o outro, e às vezes ali a área fica vaga, né? Para os outros jogadores se infiltrar, muita movimentação do time, né? Então muito volume ofensivo da Alemanha.
Passando para a fase defensiva, um 4-2-3-1, né? A mesma formação de início ali. Vou marcar muito em cima, pressão intensa o tempo inteiro, né? Vou passar até... Falo até mais rapidinho dessa parte, mas eu já engato aqui na instruções defensivas, né? Bem parecida com o padrão que eu tenho usado, né? Um pouco mais à frente aqui, como eu tenho usado bastante nos times. Os times que eu fiz são seleções mais ofensivas, então aí Brasil, França, Estados Unidos, se vocês quiserem dar uma olhadinha aí na playlist, é o que eu fiz até agora, né? Aqui da Copa do Mundo. E são seleções que jogam mais ofensivamente, então como eu sempre estou comentando aí, colocar aquela barrinha vermelha no ofensivo, fica bastante interessante. Aí para a Alemanha acho que até é fundamental para a tática funcionar direitinho, né? Para a França também, e tal, o Brasil acho que é até um pouco mais equilibrado. Mas enfim, né? Essa linha aqui mais à frente, mas porém equilibrada aqui, precisa não ficar tão exposto, né? Densidade ali também equilibrada, pode até subir um pouquinho mais se quiser, se achar interessante, né? Já que é um 4-2-3-1, mas eu deixei dessa forma para os jogadores estarem bem espalhados pelo campo nessa pressão ofensiva. Aí passando rapidinho aqui nas instruções ofensivas, posse de bola, passe curto, área de ataque é centro, né? Como é uma coisa bem diferente, eu nem sei quando foi a última vez que eu coloquei uma tática com área de ataque centro, mas eles vão atacar bastante por dentro. Então, muita infiltração, pode fazer muito lançamento ali nas costas da marcação, sempre atacando bastante por dentro, né? Com manter formação, vai ser um time mais posicional, o time bastante dominante com a bola, né? Mantendo mais ou menos essa formatação aí do 3-3-1-3, 3-1-3-3, eu sempre me confundo como é que fala certinho, mas enfim, mais ou menos nesse formato aqui. Dessa maneira, os jogadores tentando manter um pouco da formação com o alcance do apoio em 4, né? E aí, juntando com tudo que eu tô falando aqui, o time atacar bastante por dentro, mas não ficar tão previsível, uma coisa tão, sabe? Então tem uma rotação de alas para os jogadores estarem se movimentando bastante, trocando de posição. Sempre que tem uma tática de manter formação é muito importante ter o rotação de alas, que é para não ficar previsível, né? Porque a gente pensa em manter formação, então o time vai... Será que o time vai atacar sempre da mesma forma? Vai ficar uma coisa muito previsível? Então a gente coloca uma rotação de alas e aí os jogadores trocam bastante de posição, se movimentam muito, balançando bastante, né, a marcação adversária, deixando os caras mais confusos ali. Então ficou bem interessante dessa forma. E o pressão ofensiva, né, que é fundamental aí para tudo que é time do Nagelsmann, ele sempre muito intenso, né, desde o Leipzig e agora que ele assumiu a seleção também. Sempre times muito ofensivos aí nessa pressão pós-perda, né? Característica aí do futebol alemão nos últimos anos, o Klopp com o heavy metal que o pessoal fala bastante, né? Muita pressão o tempo inteiro, então característica aí do futebol alemão, né? Roubar a bola logo ali no campo de ataque e contra-atacar para tentar já fazer o gol logo, né? Característica do Liverpool aí do Klopp por muito tempo, o Leipzig da Alemanha teve ótimas temporadas com o Nagelsmann com essa característica. E agora a Alemanha aí na Copa estreando com um 7-1. E acredito que no mais seja isso mesmo, né? Uma passadinha mais rápida aqui na Alemanha. Tentar fazer os vídeos aí da maneira mais rápida que eu conseguir, né? Pra conseguir estar postando mais times, né? Pessoal comentando aí Holanda, Japão, Equador. Muitas seleções aí. E seleções que ainda vão estrear também, né? Estreou a França hoje. Tem Portugal para estrear, a Inglaterra, junto com a Croácia, né, que eles vão se enfrentar. Então, tem muito jogo grande ainda nessa primeira rodada. Vai ter a segunda rodada, terceira rodada, oitavas. Então, vai estar tendo muito conteúdo aí. Tá criando muito conteúdo. Tentar sempre agilizando aqui para criar o máximo que eu conseguir. Então, pessoal que puder estar deixando o like aí, deixar o comentário, qualquer dúvida, qualquer que achou aí da tática da Alemanha, o que é a espera da Alemanha para a Copa. Então, tô sempre aí à disposição dos comentários para estar trocando uma ideia. Valeu, rapaziada.